Arerê, saravá, nanã, Ina é moça bonita, sou filha de Iemanjá. Oi, nanã, arerê, saravá, nanã, Ina é moça bonita, sou filha de Iemanjá. Oi, lá vem ela, toda bonita de manto azul, cabelos compridos, vestido dourado, é a deusa das águas, minha mãe Oxum. Oi, lá vem ela, toda bonita de manto azul, cabelos compridos, vestido dourado, é a deusa das águas, minha mãe Oxum. A gente vive num país que se diz tolerante a todo tipo de religião, mas na prática a gente vê que não é bem isso que acontece. Eu acredito que uma das causas aí, né, eu acredito que a principal seja a ignorância, a falta de conhecimento mesmo a respeito das demais religiões. Olha, eu percebo que a intolerância religiosa tem sua raiz, talvez a raiz mais profunda seja o proselitismo, tá? Porque as instituições religiosas, muitas vezes, em nome do proselitismo, elas criam ideias, ou criam sistemas nos quais pessoas de uma religião não podem ter contato com as outras. A intolerância, ela começa, né? Ou ela acontece, ela existe quando o ódio agride a fé, né? Então, assim, onde entra o ódio, ali entra a intolerância. Então, o ódio e a intolerância são como que irmãs que andam juntas, né? Para, de fato, atingir não só uma instituição, mas para atingir pessoas. É o ego humano. O ego humano é a principal causa de eu achar que o que eu tenho, o que eu sei, o que eu acredito é melhor do que o que você. E mais do que isso, né? Não só é melhor, mas o que eu penso precisa dominar sobre todas as outras crenças. E aí você mistura, você tira a espiritualidade do seu eixo correto, que é o congraçamento humano, que é o humanismo radical, que é a bondade, que é a compaixão, e você coloca a espiritualidade no eixo do poder e da dominação. A raiz da intolerância, né, ela teve início, ela teve um fator histórico, né? Talvez não seja o único, mas eu pontuo pelo menos esse, né? Quando o politeísmo pede sua força para dar raiz ao monoteísmo, né? Aí está a raiz da intolerância, porque os monoteístas entenderam que eles estavam perdendo os seus deuses e que aqueles que estavam aderindo a um Deus único, e nós temos 3 religiões monoteístas e as maiores do mundo, né? Que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Então, a partir do momento que essas 3 religiões se tornam monoteístas, elas tiram a força do politeísmo. E aí começam as agressões, aí começa o ódio, né? Como se uma estivesse ganhando e a outra estivesse perdendo, né? Então, ou seja, quando falamos isso, da intolerância, em se tratando de pessoas, nós vamos vendo quanto mal, algo que poderia fazer o bem não faz, né? Uma coisa nasce para fazer o bem e se torna, entre aspas, um instrumento do mal, né? Onde as pessoas muitas vezes vão usar destes meios, né, para semear o ódio, a discórdia, a divisão, né, a intolerância e tantas outras coisas que nós vemos presentes, né? E poderíamos perguntar quais são as formas hoje concretas que nós ouvimos de profanação, né? Elas aconteceram muito no passado, inclusive nós temos um relato bíblico sobre isso, né? Porque no ano 136 a.C., nós sabemos que os judeus profanaram o templo, né, de Garizim, dos samaritanos, e depois, mais tarde, como forma de revidar, né, os samaritanos foram a Jerusalém, né, no ano 180 depois de Cristo, e também profanaram o templo de Jerusalém. E a partir daí, samaritanos e judeus se tornaram inimigos. Primeira coisa, assim, a intolerância religiosa, ela vem principalmente do religioso. Principalmente vem daquele religioso da letra, e não do coração. Todas as religiões, mesmo aquelas mais segregadoras, você vai ter aquelas pessoas que são extremamente ligadas na letra, não na profundidade, que elas vão estar segregando e isolando.
né? Então eu penso o seguinte, as pessoas elas precisam aprender a interpretar por si só as suas religiões, ou seja, as suas doutrinas, porque as doutrinas religiosas, principalmente falando do cristianismo, se você pegar as partes do evangelho e você aprofundar nessas partes e deixar os aspectos exteriores que envolvem, não tem como você ser intolerante religioso. O grande problema é que os rituais e as outras coisas que se criam que acabam promovendo essa intolerância, né? Mas Jesus nunca foi intolerante religioso, né? Ele amou e respeitou todo mundo. E a gente tem muito contato com certas mitologias, com certos corpos teóricos que embasam ali determinadas religiões e outras não. E esse desconhecimento faz criar essa confusão e faz criar esse afastamento. Se a gente tiver acesso a outras culturas, a outra riqueza de detalhes de outras mitologias, cara, isso vai fazer a gente expandir muito mais a nossa cultura, conhecer histórias maravilhosas, porque todas as culturas, todas as religiões têm uma mitologia muito rica, com personagens, com arquétipos que ensinam muita coisa, porque grande parte desses arquétipos, né, desses personagens, visam ensinar a gente coisas, né, moldar a gente a ser um ser humano melhor. Então, as religiões, elas são uma expressão de aspectos culturais, locais, e que realmente é uma grande matiz, né, dessa riqueza, dessa diversidade tão rica que é a experiência humana, o olhar humano sobre o mistério. E aí então brotam visões diferentes de Deus. Mas quantos deuses existem? Deus é um só. Então Deus não é cristão, Deus não é um bandista, Deus não é... Então, mas em todas essas experiências religiosas existe um quê de Deus, né? Existe ali um quê de mistério, existe ali algo a se aprender, né? Existe ali algo que pode enriquecer a minha compreensão de quem Deus é. Nossa origem veio de herança de família. Há muitos e muitos e muitos anos atrás, no tempo da minha bisavó, da minha tataravó, do meu avô. Muita gente ainda tem dúvida do que é o Molocô. É Umbanda? É Candomblé? Acredito eu que Umbanda ou Molocô é uma Umbanda que tem as suas raízes regadas com culto à ancestralidade. Quando a gente fala culto à ancestralidade, a gente consegue dividir dois parâmetros, duas religiões e saudar essas duas religiões de uma maneira em que dá firmeza aos caminhos, que dá orientação, que cuida da sua ancestralidade, que cada um consegue pegar força para seguir a tua missão, sua caminhada na Terra, que não é fácil para ninguém, nem para mim, nem para a Mãe Nega, nem para você, nem para vocês que estão assistindo, para ninguém. Umbanda, quando tudo se iniciou, muita gente acredita dentro do início com Zélio. Zélio foi uma pessoa muito importante para se adotar os parâmetros, a documentação, adotar os dogmas dentro da Umbanda. Mas antes de Zélio, havia algum culto? Ele quem trouxe? Antes de Zélio havia. Aí a gente tem vários nomes que ficaram gravados na história, mas muitas vezes são ocultos e não mostrados, como Mãe Sinhá, Luzia Pinta, Kunta Kinte, que foram muitos negros, muitos personagens históricos que conseguiram trazer para perto o culto à ancestralidade, o culto ao espiritismo. Quando a gente fala espiritismo, acredito eu que a gente está falando de uma força única. Assim como Deus é um só, dentro da Angola a gente encontra Dandalunda, divindade quem rege as águas doces. Do Queto, a gente consegue encontrar Oxum, Yabá Yalodê. Dentro do catolicismo, divindade quem rege as águas doces, Nossa Senhora.
Então, são vários nomes que eu acredito que foram colocados, e todos esses nomes, eles se originam de uma força única. E assim eu passo para os meus filhos, assim, traz o Molocô. É o culto da Umbanda, dentro com as suas raízes do candomblé, com as suas raízes, cultuando os orixás, os inquices, os bacuros. É que, na verdade, vem de várias vertentes, né? Na verdade, o fundamento da Umbanda no Brasil, ela vem lá daquele processo histórico do Zélio, que incorporou os seus 7 encruzilhadas, enfim. Então, é uma mistura de todos esses sincretismos, de todas essas energias, né? Eu chamo que a Umbanda é uma energia cósmica, né? É algo que não tem explicação, né? O fundamento é o amor. Dentro de cada casa, tu vai encontrar uma... Não é doutrina, né? Porque nós não temos doutrina. Tu vai trazer uma forma de trabalho, tá? Então, cada casa tem a sua forma de trabalho. Olha, a doutrina espírita, sobre alguns aspectos, a gente nem pode considerar ela como uma religião do modelo tradicional de religião que a gente conhece. Porque a doutrina espírita é uma filosofia, uma ciência, uma filosofia, com aspectos morais, e esses aspectos morais, naturalmente, eles nos trazem uma ligação religiosa, né? Mas por que eu digo que ela nem é assim uma religião do conceito que as pessoas têm de religião? Porque a gente não tem pastor no sentido de uma pessoa que tem autoridade máxima, né? A autoridade na doutrina espírita, ela vem da moral dos participantes. Então, não necessariamente aquele que é o presidente de uma casa espírita ou que eventualmente exerça algum outro tipo de liderança, ele seja a pessoa na qual vai ser a mais respeitada. A mais respeitada vai ser sempre aquela que ama mais. Na doutrina espírita, o mais importante é a vivência interior, não a exterior. Então, aquilo que a gente consegue viver ela interiormente, isso é o mais importante para nós, né? Então, a doutrina espírita, ela nem se considera assim como uma religião do futuro, mas talvez o futuro das religiões. Ou seja, a gente entende que as religiões, todas elas, e a diversidade religiosa, aliás, ela é importante e ela é necessária, porque cada segmento da população vai se identificar mais com o credo, com o estilo, com uma forma de interpretar, né? Uma vivência que ela tem em uma comunidade religiosa, isso acaba sendo mais importante para ela, no sentido do acolhimento, da ligação dela com Deus. O candomblé e a umbanda são religiões brasileiras que deu pela mistura de raça, pela mistura das raças, das nações, dos europeus com os indígenas, com os africanos. Essa foi a mistura que foi dada. E o porquê que a gente fala que vai muito além de uma cultura, vai uma fé, vai um respeito. É assim, quando a gente fala de um orixá, igual a festa de Yansan acontece com todos os orixás vestidos, me dê licença, com a saia rodada, com o pano da costa, ojá, tobosse. Quando a gente fala das nossas vestes, aí é muito fácil, a gente busca isso daí na cultura de onde veio a religião, da cultura africana. Lá na África a gente encontra roupas assim? Não. Essa saia, dá licença, se vocês pararem para pensar, isso aqui é um traje de uma portuguesa. É um traje de uma portuguesa. É uma saia rodada na qual as senhoras usavam trajes com panos e tecidos e essas armações que a gente coloca. E isso a gente coloca dentro do culto do orixá, quando se veste o orixá para ficar bonito, para ficar apresentável. Sabe por causa de quê? Porque quando a escravidão aconteceu, né, dentro dessa terra, no Brasil, todo mundo que cultua a fé, acredito eu que para o Deus que você acredita, você quer entregar o melhor, correto? E o que o escravo tinha? Ele não tinha nada. E para cultuar o orixá, ele entregava o melhor. O melhor. E quando as sinhás jogavam as roupas fora, essa roupa é o melhor que a gente está tendo aqui
dentro do lixo, dentro da lama, dentro das folhas, dentro de tudo que está sendo jogado fora. Isso daqui é o melhor que está tendo. Onde negro não usava aquilo lá, mas nos cultos, onde era feito ocultamente por conta do sincretismo, por conta do preconceito que já predominava, da falta de entendimento da cultura afro, era entregue essas roupas. E essas roupas, todo mundo usava ela para quem? Para o orixá. Para o orixá, onde virou a roupa da mãe de santo, a roupa do povo de axé. Mas veio de uma cultura portuguesa. Porque se a gente parar e pensar nos trajes afro de nossos orixás, a gente consegue ter aquelas imagens ali. Que aquelas imagens são o quê? São trajes africanos, que são simples tecidos de chitão, simples palha da costa, simples mariô, enrolados no corpo, panos, tecidos. E assim nasceu a nossa cultura. Sim. Porque é uma corrente, né? A egrégora ela tem que estar unida, tem que estar numa mesma direção. A gente fala sobre a questão da ética, né? Nós batemos muito naquela questão da ética, de que maneira o terreiro aqui não vai discutir o que é feito em outro terreiro. Às vezes a gente recebe o consulente, mas lá no terreno do fulano. É lá no terreiro do fulano. Aqui nós não discutimos o que foi feito, o que foi conversado em outro terreiro. Então a gente deixa isso muito claro, a questão da ética aqui. O que é feito aqui, fica aqui. Tá? E entra uma pergunta que muita gente faz. Eu vou procurar um terreiro para me melhorar minha vida, melhorar meu ser. Não, muitas vezes a gente procura um terreiro, tudo tende a dificultar um pouco mais. Por quê? Pressão, a opressão da sociedade, muitas vezes o ser humano ali querendo barrar o seu culto, querendo barrar a sua maneira de cultuar a tua fé. Por aí você já começa a encontrar barreiras. E a barreira também, a gente entra para um terreiro, entra para uma corrente, entra para uma família ou molocô, para uma nação, a gente passa a pertencer, muitas vezes é para a gente ter um maior potencial de aprendizado. O que é o maior potencial de aprendizado? É entender as dificuldades que estão acontecendo, entender que nem tudo é do nosso jeito. Sim, acreditamos em Cristo, temos Cristo no nosso coração. Todo o sincretismo religioso nós também fazemos parte. Nosso congá está cheio deles ali, né? Nós também reverenciamos os santos católicos, né? Sem distinção nenhuma. Entra pobre, rico, branco, preto, amarelo, sem distinção nenhuma. Né? Porque eu acredito que a necessidade ela ultrapassa a questão social, né? Então, eu até falo muito aqui que a Umbanda ela é que nem a UTI, é a última tentativa do indivíduo. É onde ele vem, né, na última esperança de receber um agrado, de receber um afago, de receber um carinho, uma palavra motivadora. Então, nós aqui temos uma mistura, né, de elementos sociais. É onde eu consigo saudar a minha ancestralidade, aquele orixá, aquele inquice, aquela divindade quem rege os meus caminhos, a minha vida, a minha áurea, a minha energia, e na qual também consigo saudar também, muitas vezes, os meus antepassados, que na África também há o culto dos antepassados, o culto a Egum, o culto a Egungun. Lá é muito saudado, lá é muito captado isso daí. Por quê? Porque lá eles usam disso para saudar a sua ancestralidade. E aqui nós temos a Umbanda. Quem nunca teve um parente que conheceu alguém que seja indígena, um parente negro? A gente tem nossos caboclos, nossos pretos velhos, a gente tem o povo da Bahia, tem os marinheiros, tem os boiadeiros, e são tudo cultura que fizeram parte desta terra, onde a gente consegue compreender melhor essa força que nos rege, que cada um tem uma. Eu tenho, você tem, meus filhos têm, vocês têm. Nós teremos neste momento uma homenagem à Nossa Senhora, que será realizada pela pastoral, acompanhada pela pastoral afro-brasileira, mas a coroação será feita por um grupo de pessoas da comunidade José do Patrocínio, que é de tradição de raízes africanas. O Monsenhor José sempre acolhia, com muito carinho este grupo de pessoas, e hoje nós também fazemos, e eles
do jeito deles, irão homenagear a Nossa Senhora. Vamos acolhê-los. dizer uma coisa muito simples. A Flávia um dia me procurou para dar uma entrevista, para falar sobre o pensamento da Igreja Católica a respeito das religiões de raízes africanas. Nós conversamos um bom papo e eu quero dizer que eu estou surpreso e orgulhoso com o bonito gesto que vocês fizeram de um modo tão respeitoso à Mãe de Deus e nós. Nossa gratidão a vocês, que Deus abençoe vocês, que Deus os ajude a viver num mundo com tanta intolerância, a viver a tolerância, o amor e o respeito. Foi isso que eu acredito que vocês nos ensinaram estando presentes nesta Eucaristia. É possível conviver juntos, sermos irmãos, sem sermos intolerantes. Uma salva de palmas a eles. Muito obrigado. O vídeo de um missionário criticando e ofendendo a participação de um grupo de Umbanda durante a coroação de Nossa Senhora em Santa Rita do Sapucaí tem gerado indignação e revolta de muitos religiosos.
a gente escuta tanto falar que a nossa religião é do diabo. Eu já procurei em vários fundamentos, em livros, com os meus mais velhos, procurei sobre o diabo. Não, eu não conheço. Ele não passou por aqui no meu terreiro, passou na Não tua casa? existe, não. Não. Por quê? O diabo foi dada essa figura por questão do clero. O clero, o catolicismo, acreditava tanto que a cultura do negro era uma cultura ruim, mal. Aí colocaram o Deus das Trevas, cultura que comanda o povo, que é deles, que não pertence à cultura afro. Já colocaram na cultura afro, na associação de Exu. Exu é Senhor dos Caminhos. Eu conheço um pouco sobre Exu, entendo um pouco sobre Exu, que a gente vai morrer sem saber 10% de uma verdade. A gente conhece aquilo que nos foi passado, a gente conhece aquilo que a gente busca dentro do conhecimento, mas falar que a gente vai saber de uma verdade absoluta, isso daí acredito que nenhuma religião pode saber. E como eu estava dizendo sobre Exu, eu conheço um pouco de Exu. Exu significa esfera, é a esfera do mundo. Exu é a boca que tudo come, é o olho que tudo vê, é o ouvido que tudo escuta, é o caminho que a todos direciona. Isso é Exu. Exu para mim é começo, é meio, é fim. Exu é início de ciclo. Tanto é que para a pessoa nascer, a gente agradece a Exu para a pessoa caminhar até caminho. Quando se encerra esse ciclo também, a morte, tão temida por muita gente, que muita gente olha e fala, morreu porque estava na macumba. Então o evangélico não morre? Um católico não morre? Morreu porque estava na macumba. Quantas vezes a pessoa, mas a pessoa morreu porque estava na macumba? Então, na verdade, para a doutrina espírita, o diabo não existe, né? O que existe são as pessoas que, depois que desencarnam, elas continuam sendo as mesmas pessoas, influenciando as pessoas que estão aqui, encarnadas, né? Ou, em outras palavras, para a doutrina espírita, se você tem uma dificuldade moral hoje, o fato de você desencarnar ou morrer, você não vai virar santo da noite para o dia. Você não vira santo, você continua exatamente a mesma pessoa que você era. E é por isso que a gente tem que melhorar, aproveitar esse momento que a gente está encarnado para a gente melhorar aqui, né? E então, por exemplo, essas pessoas que praticaram crimes, que praticaram uma série de maldade para a humanidade, quando elas morrem, elas continuam com esse mesmo coração, com essa mesma energia, e elas ficam nesse plano mais baixo, que é o nosso plano, nos influenciando negativamente. Isso para a gente que seria, entre aspas, o diabo, né? Então, o preconceito é algo muito triste ainda, né? A falta de respeito pela religião de matriz africana, né? As pessoas acham que a macumba é do mal. Primeiro que a macumba é um instrumento reverenciado pelos negros, né? E a umbanda, ela é sagrada. A gente não faz o mal está dentro de cada um. Independe da religião na qual tu professa. O mal está dentro de ti, né? Então, o preconceito é algo que ainda nos assusta, né, em pleno século XXI, que as pessoas não entenderam ainda a tua liberdade de expressão. E aonde tu age com amor, a intolerância ela não tem lugar. Né? E como aconteceu comigo um dia, no emprego aí, o rapaz é católico, ele veio perguntar para mim, como é que você frequenta a Umbanda? Larga a mão disso. Eu simplesmente falei para ele, se você entender a sua religião, você vai entender a minha. Ele não falou mais nada. Se você tiver evolução suficiente na sua religião, você vai entender a minha. Ali acabou a conversa. Não falou mais nada. E você ali. Acho que todo mundo que é umbandista já sofreu uma espécie de preconceito. Isso aí, infelizmente, é a realidade. O pessoal desconhece e por desconhecer e a gente por estar sempre sofrendo esse preconceito, não é que a gente se feche, a gente prefere ficar no nosso canto. E é difícil isso, você deixar de se impor para você não sofrer o preconceito, né? E às vezes as pessoas de fora entendem, não, eles estão se fechando porque eles não fazem o certo. Não, a gente não está se fechando. A gente está no nosso canto para não sofrer o preconceito. Para nos resguardar, né? Exatamente. Né? Mas a Umbanda, infelizmente, quem frequenta a Umbanda já sofreu uma espécie de preconceito. Seja ela no menor ou grande espécie. Dá para negar que tem um
um forte componente de racismo, sim. Então, assim, quando uma pessoa professa uma fé e ela não é uma fé que veio de pessoas pretas, ela tende a ser mais aceita. Agora, quando tem uma raiz africana, pessoas pretas, é uma fé que a maior parte das pessoas que defendem, que gostam, que praticam, são pessoas pretas, existe um certo preconceito. É como se não pudesse, é como se a gente não desse abertura. A gente ouve coisas como, tipo assim, não, eu respeito, mas eu não iria lá no... Não, eu até respeito, pode fazer, mas eu não iria lá no terreiro. Agora, quando falamos de matrizes africanas, isso é mais triste ainda, sabe por quê? Porque 1% da população brasileira hoje, 1,6% da população brasileira se diz de matriz afro-africanas. E olha que tristeza, destas, sendo candomblé e umbanda. E os dados que nós temos hoje em relação a essas matrizes é que existe uma intolerância, 30% do 1,6% da população, 30% de intolerância contra o candomblé e 22% contra a umbanda. Ou seja, o nível de intolerância contra essas matrizes africanas é muito alto, muito. E aí eu encontrei um depoimento da sacerdotisa Imin, né, que é a sacerdotisa do candomblé, e olha o que ela diz. A partir do momento que o negro começa a fazer o seu exercício, a sua religiosidade, ele é demonizado, simplesmente por ser de religião preta. Ou seja, como pode nós vivermos num país onde uma pessoa seja alvo de intolerância por questão de raça, de cor, de etnia, de religião? Quer dizer, humanamente falando, nos dias atuais, isso é algo inadmissível, né? Mas nós estamos vendo essas coisas acontecer e acontecer com naturalidade. As causas do preconceito das religiões de matriz africana possivelmente seja a questão social, né? São associados a pessoas de baixa renda, então isso possivelmente seja uma grande causa de preconceito. A própria questão racial também, né? Também é ligado a isso. A questão de conversar com espíritos, que a gente, no movimento espírita, a gente sofre isso também. As pessoas criam, endemonizam, né, tudo que é ligado ao espírito, isso é como se fosse uma coisa ruim, uma coisa do diabo, uma coisa extremamente negativa, né? Isso acaba sendo bastante complicado também. Aconteceu com a gente. Pois é. Com a gente aqui, com o nosso terreiro, estava tendo gira, né, que é o que a gente fala que são os trabalhos. Foi numa terça-feira e acontecendo o nosso encontro, passou pessoas aqui e foi um casal e 2 crianças. Sim. E a gente escutou as pessoas falando. Nossa, que aqui é a casa do demônio, aqui é a casa do diabo, que não sei o que lá. E os próprios pais incentivaram as crianças a vir aqui no portão e jogar uma bombinha, um busca-pé, alguma coisa que fez um barulho. Também, só que eu segui plena. Eu falo, cada um entrega aquilo que tem. Se infelizmente os pais têm essa mentalidade tão fechada, eu acho que o que nós temos para entregar é a evolução de erguer a cabeça e permanecer. Porque só fica apavorado aquele que deve. Como eu não devo nada a ninguém, graças a Deus, minha mãe Ansã, meu pai Oxalá, não me intimidei com esse barulho. Graças a Deus, o único barulho que naquele momento para mim me importava é o barulho do som do atabaque, do rum, do pi e do ilé. Mas já aconteceu sim de uma filha de santo, minha Evelyn, chegar e me relatar que estava sendo discriminada no serviço por conta de intolerância religiosa. Fui educadamente falar com a mulher responsável, acho que era gerente, não sei o quê, mas fui conversar com ela a respeito de conduta e pedi um favor para ela. Isso aí eu peço como favor. Por favor, não mexa com meus filhos de santo, porque dói em mim. Eu zelo pela vida de cada um, com velas, com orações, com um abraço de mãe, sendo uma cuidadora, uma zeladora
de orixá, de caminhos, de um templo espiritual, eu pedi para ela encarecidamente, quando acontecer alguma coisa assim, tenta dar uma pesquisada antes, porque muitos pais de santos podem deixar, mas eu não deixo. Eu vou atrás, eu corro atrás dos meus direitos, eu dou um jeito, eu não sei qual jeito, mas eu dou um jeito, na fé de minha mãe santa, de me pôr à frente dessa situação, porque isso é coisa que, aonde cabe um evangélico, um católico, um budista, um ateu, cabe também um filho de santo meu. Cabe. E todos eles merecem respeito. Eu não falto com respeito com ninguém, mas eu quero receber o mesmo. Então, essa forma, né, errada, errônea das pessoas acharem que Umbanda faz o mal, macumba está atrelado à maldade, isso mostra a ignorância, a falta de conhecimento. Aí tu tem que mostrar para a pessoa, olha, bem, macumba é um instrumento. Tá? Aí tu tem que mostrar para eles que eles estão errados. Mas para tu quebrar, né, esse paradigma desta intolerância é muito complicado, porque eles já vêm com uma verdade própria. Então eu sofro praticamente quase todos os dias. Uns filhos de santo eu frequentava a casa. Quando eu cheguei perto deles, eles se retraíram. Eu simplesmente falei isso. Pode ficar tranquilo, não vou fazer mal para vocês não. O próprio filho da casa conhece a casa, sabe como funciona, frequentam, vão para outro lugar, escutam um outro tipo de coisa e depois, de repente, a gente não sabe como que é feito, como é dito as palavras na boca dele. Eu falei, pode ficar tranquilo, eu não vou fazer mal para vocês. Mas vai entender que o ser humano é cheio de surpresa. Eu já sofri uma intolerância religiosa, que eu fui fazer uma entrevista de emprego e preenchi uma planilha e a primeira pergunta era que religião eu me enquadrava. Não tinha a opção Umbanda, eu coloquei Umbanda. Participei da primeira etapa, passei, participei da segunda, passei, mas não entrei. Depois que passou, que foi contratada da pessoa, eu fui chegar a mim que eu não passei porque eu sou bandista. E eles não queriam pessoas como eu na empresa. Então, assim, você fica chateado? Você fica chateado porque você sabe quem você é. Você sabe a casa que você frequenta, né? Mas você prefere levar para o outro lado da Umbanda. Às vezes lá não era o meu caminho, não era para mim. Vou acreditar que o melhor para mim, né, tava por vir. E às vezes a gente tem que pensar assim. A gente reza, pede para abrir a cabeça dessas pessoas e leva para o lado de que lá não era o melhor para mim. Então, para mim é complexo, porque assim, eu larguei minha vida toda para me dedicar ao terreiro, a ser o braço direito da Mãe Isa, certo? E quando isso aconteceu, eu ouvi uma frase que, na verdade, me doeu, me dói até hoje, eu posso falar isso, porque eu ouvi uma frase que falaram para mim assim, você precisa procurar Deus. Nesse momento eu falei, é justamente isso que eu estou indo fazer, procurar Deus. E aqui, eu moro aqui nessa casa há 16 anos. Eu tinha uma vizinhança que a gente tinha, não assim, eram vizinhos igual em todo lugar. Porém, a gente tinha uma amizade, a gente tinha, sabe, um companheirismo maior. E hoje as pessoas não me dão bom dia. Não me dão bom dia. Hoje as pessoas lutam para me tirar daqui. Com abaixo-assinado, sabe, com olhares, que é o que dói muito na gente. Aconteceu um fato de um preconceito que a gente sofreu aqui com as polícias, que parou os carros, vários carros de polícia aqui, no final de um trabalho, de uma gira, e todos estavam armados. Armados mesmo, todos os policiais desceram armados. Eu me senti muito mal, porque eu falei, poxa, gente, é complicado, aqui é uma casa de família para estar acontecendo isso. É um terreiro, mas é uma casa de família. E eles nos trataram como se fossem criminosos. Então, ou seja, existem fatos, né, concretos de profanação pública de símbolos religiosos, né,
para afetar pessoas diretamente daquela denominação, a destruição de lugares de culto, a recusa de prestação de serviço a quem se diz dela desta ou daquela religião, né, ou daquela crença, né, e a restrição a acesso de pessoas a lugares públicos, né. E você poderia dizer assim, padre, mas isso acontece hoje? Sim, em muitos lugares e de um modo, infelizmente, muito óbvio, muito claro, né. Quer dizer, nós estamos no século XXI, né, e você pensar uma situação dessa, né, eu vejo, por exemplo, um ato concreto dentro da própria Igreja Católica, né? Quando uma pessoa decide se casar na Igreja Católica, mas ela é de uma outra profissão religiosa. E o pai com a mãe diz para a moça ou para o rapaz, se você se casar na Igreja Católica, eu vou deserdar você. Né? Ou seja, já vivenciamos, inclusive esse ano eu tive um caso. Né? Então, sim, eu não estou falando de coisa longe, estou falando de coisa muito perto de nós e que está na realidade das nossas famílias, ou seja, não existe mais, não está existindo mais essa capacidade de entender, né, que o meu semelhante, próximo ou distante, ele tem direito a fazer uma escolha, né? Ele tem direito, de fato, a viver a sua fé. Então, ou seja, essas são as formas, porque quando a gente fala de intolerância religiosa, nós não estamos falando somente da intolerância, nós estamos falando de atos. Porque o pior que a intolerância são os atos de intolerância, né, que são claros e que se mostram cada vez mais aparentes, né, na vida das pessoas. Hoje um evangélico não apanha por ser evangélico, hoje o evangélico bate. O lema nos últimos tempos, né, que da nossa sociedade causou grande parte dessa polarização, né? Deus acima de tudo, a família acima de tudo, né? Deus, pátria, família. Não, peraí, tem algo anterior a isso, são os humanos. Antes de termos a mesma consideração patriótica ou visão, antes de termos a mesma visão do que é família, que família é essa que está acima de tudo? Então tem uma família que está acima das outras famílias? Né? Então tem uma ideologia que é melhor do que as outras. Então, acima de tudo, quando você estabelece uma postura desse jeito, não tem espaço para diálogo. Para eu, então, existir, você tem que deixar de existir. Então, quando uma instituição religiosa ela prega essa segregação religiosa, ela divide a sociedade. Porque a coesão social, ela não vem de uma coisa formal, assim. A coesão social ela é algo que tem que acontecer espontaneamente. Então, por exemplo, se eu como espírita estou no supermercado e uma pessoa me vê de outra religião, fala, não vou conversar com ele porque ele é espírita, ou porque ele é um bandista, ou porque ele é católico, porque ele é evangélico, só esse discurso, somente esse sentimento, essa ideia, já é suficiente para que não exista coesão social. Porque a coesão social, ela acontece no dia a dia. No sorriso que você vai ter ou não vai ter com outra pessoa, numa conversa que você vai ter ou não com a outra pessoa. A gente imagina muito de um evento formal, tudo. Isso é uma representação, tudo bem, é importante, mas é esse dia a dia que é o mais importante. Dentro da sociedade, a gente percebe claramente que existe movimentos de isolação, de isolamento, né? E esse isolamento é o grande problema nosso, porque todo tipo de isolamento é uma forma de você tentar colocar debaixo do tapete aquilo que você não gosta. Né? Você esconder aquilo, ou você deixar ela de lado, ou aquele grupo de lado. Né? Então, se cada instituição religiosa ela promovesse alguma coisa mais efetiva para a sua comunidade, e eu acho isso não é difícil de acontecer, a sociedade ia ter uma grande transformação. Então, se nós tivéssemos, talvez, políticas públicas, tá? Veja que eu não estou falando de colocar a religião dentro do aspecto público, porque o Estado, na minha opinião, ele tem que ser laico. Ele tem que ser laico, porque toda vez que o Estado deixa de ser laico, ele está promovendo a segregação religiosa. Porque a partir do momento que o Estado fala assim, não, minha religião, ou que ele mostra uma tendência religiosa, ele está segregando as outras, ele está desrespeitando as outras. Aí vem a nossa Constituição brasileira e diz, né, no artigo 5º, que todo brasileiro é livre perante a lei, né, para professar
para ir e vir, para crer, é livre. Porém, existe uma lei, a 9.459, que prevê punição, né, para quem é pego, né, numa situação de crime, de discriminação, ofensa, injúria, né, ou em virtude da raça, da cor, da religião. Mas o que mais me dói como padre é perceber que a lei existe, mas ela não é cumprida. E que as coisas continuam acontecendo e a morosidade que existe diante de fatos, às vezes claros e evidentes, dessas injúrias ou dessas intolerâncias acontecendo, né, com pessoas. Porque a intolerância, ela agride a instituição, sim, mas a instituição, ela se protege, né? Agora, ela não protege a pessoa. E muitas vezes a pessoa se vê totalmente desprovida ou totalmente sem a guarda, né, de alguém que possa preservar a sua identidade, né, a sua pessoa, a sua integridade física, moral e tudo mais, né? Isso pode parecer muito utópico. Nós temos que ter sempre a disposição também de denunciar, de sermos combativos, de sermos proféticos, né? E denunciarmos todo tipo, nos opormos a todo tipo de cerceamento, de preconceito, seja racial, seja de gênero, seja financeiro, religioso. Parte dos impactos teria a ver com a questão da autoestima, da autoaceitação, porque quando você aprende desde sempre que você tem uma fé, um dogma, uma crença, aquilo acaba fazendo parte de quem você é. Então, assim, dentro da religião cristã mesmo, a gente entende Deus como nosso pai, né? Deus é pai. Então, quando você fala mal da minha religião, você não está falando só mal da minha crença, está falando mal do meu pai. E isso traz uma questão de identidade muito forte. E aí eu vou querer defender aquilo, e aí eu vou me sentir mal, porque se alguém fala mal de alguém da minha família, alguém que eu admiro, alguém que eu amo, cara, isso me impacta, né? Então, mexe muito com a minha autoestima, né? Mexe muito com a minha questão, com a minha identidade. Então, vai impactar na autoestima. Alguém fala que a sua religião é errada, que você vai ser punido pela crença que você tem. É o não pertencer. É o não pertencer. É a maior dor do ser humano. Hoje a definição para a neurociência de trauma, o que é trauma? Trauma é desconexão crônica. Então, numa sociedade que rotula, que separa, que persegue, que despreza, que humilha, que envergonha aquele que é diferente dos que dominam o poder, o grande prejuízo psicológico é exatamente o não pertencimento, né? Aliás, a raiz de grande parte dos distúrbios emocionais, depressão, ansiedade, é exatamente esse medo que brota do desenraizamento do tecido social, do tecido afetivo, né? Eu me torno um não pertencente. E isso está na base de todo tipo de distúrbio emocional e físico. Né? Então você tem uma série de vantagens de estar protegido dentro de uma comunidade, né? Então isso traz uma certa saúde para você, esse amparo, eu faço parte de um grupo, né? Isso vai compor na minha identidade, eu sou fulano, eu sou membro da igreja X, eu participo de tal comunidade, eu sou de tal ministério dentro daquela comunidade, a minha importância ali é essa. Mas ao mesmo tempo, algumas religiões elas colocam tantas imposições, tantas regras, que às vezes acaba sufocando muito a pessoa. E isso vai gerar algum desconforto, isso vai gerar algumas desvantagens, né? Então, assim, muitas vezes as igrejas evangélicas especificamente, elas passam uma ideia de que você tem que ser muito perfeito para você estar ali. E que você não pode errar, porque quando você erra de cumprir algum dogma, algum caminho específico, você vai ser punido, você vai sofrer uma retaliação, as pessoas vão olhar para você de outra forma. E aí, se eu estou nessa comunidade, essa comunidade é importante para mim. Se eu sei que se eu for descoberto em alguma coisa, eu vou ser punido, eu vou sofrer algum tipo de retaliação. Aí o que eu faço? Eu não falo. Eu me calo, eu fico guardando para mim. E isso vai gerando uma série de doenças para a pessoa, né? A gente volta para a questão do ego. É o eu e você, e não o nós.
né, a despeito de nossas diferenças. Há algo que é pretérito, é anterior às nossas diferenças, que é aquilo que nos é comum. E o que nos é comum? A humanidade. Alguém já disse, eu concordo, que o idioma universal são as lágrimas. Então, se eu não consigo me conectar afetivamente, religião alguma, competência intelectiva, educacional alguma fará a diferença no nosso maior problema. As pessoas não conseguem conviver, colaborar. As pessoas não conseguem se colocar um no lugar do outro. Não iremos por fim à intolerância religiosa enquanto não houver respeito a cada pessoa, né? É o indivíduo. Eu não posso falar de intolerância religiosa olhando para a religião enquanto algo institucional, mas olhar para aqueles que estão dentro, ou seja, é cada pessoa, é cada indivíduo. E enquanto eu não olhar para a individualidade de cada um e me esforçar para proteger e respeitar esta individualidade, a intolerância vai continuar acontecendo, né? Em 1962, quando João XXIII abriu o Concílio Vaticano II, né, que foi um dos maiores concílios da nossa igreja, teve outros, mas esse mais próximo de nós, né, em 1962, existiu um documento, né, foi colocado em pauta um documento para se pensar o ecumenismo, né, para se pensar a questão das crenças, o diálogo interreligioso, né? E olha a preocupação da igreja em um documento chamado Dignitatis Humanae, ou seja, a dignidade humana. Olha o que a igreja diz. Toda pessoa humana, isso é a igreja católica dizendo, né? É a igreja católica dizendo, toda pessoa humana tem direito à liberdade religiosa. Todos os homens devem estar livres de coação por qualquer parte dos indivíduos e por qualquer parte de grupos. Ninguém seja forçado a agir contra a sua consciência. É a igreja católica dizendo, né? Ou seja, a partir do momento que eu forço, que eu obrigo, que eu imponho alguma coisa a alguém, desculpa, eu não estou fazendo o meu papel de cristão. E aí, palavras do Padre Omar, né? Nada mais anticristão do que a intolerância das pessoas por conta de religião. Se existe uma coisa que é anticristã, é isso. Então, se eu digo que eu sou cristão, mas eu sou intolerante, desculpa, você não é cristão. Essa força de liberdade. Precisamos de liberdade de fazer nossas escolhas, sem opressão da humanidade, que possamos ter um bom trabalho, um trabalho melhor, que possamos ser vistos com igualdade, negro, branco, pobre, rico, homossexual, heterossexual, porque todos somos seres humanos, somos seres carnais, e o sangue que corre na veia de um é o mesmo que corre na veia do outro, é vermelho, e vermelho é a cor do sangue de Nhaçã. Nhaçã, ela é a dona do dendê, Nhaçã, ela é a dona da quentura, que esquente o caminho de todos, dando um trabalho melhor ainda, dando uma paz e família melhor ainda, dando força para cada um levantar da cama e correr atrás do que quer. Evarei! Acredito que respeitar. Eu ia falar isso. Mais uma vez, Respeite o próximo. Porque às vezes é muito fácil você criticar. Mas respeite, incentive. Se você está com tanta dúvida do que fazer, vá no teu congá, vá no teu PG, vá na tua trunqueira, vá aonde você tem fé. E emane energia positiva, faça oração, reze, o que você
quiser fazer para que isso seja consertado, seja melhorado, que você vai ver resposta na tua vida, na vida dessa pessoa. Acho que todos nós estamos aqui como irmãos. Irmãos, porque o Criador é um só. É preciso que tenha um respeito às práticas de cada um. Porque a integração religiosa ela tem que ter um respeito total pela prática do outro. E não você querer subliminarmente levar a prática, querer inserir a prática do outro lá, né? O espiritismo ele é legal porque ele permite você entrar no templo religioso do outro com uma visão muito bonita e respeitosa. Então, por exemplo, eu até hoje vou na urna de Santa Rita. Às vezes eu e minha esposa a gente para lá, fica sentindo o ambiente. Eu fico sentindo a presença espiritual que está ali, dos espíritos católicos que estão ali, recebendo e ajudando as pessoas que estão ali, a fé da pessoa. Então a fé, a manifestação da fé, ela é o que há de mais bonito em todas as religiões. Então toda religião que tenha a manifestação da fé sincera e profunda, ali é o melhor lugar que você pode estar, né? Se a gente observar com profundidade, existe muito mais elos de ligação do que de desconexão entre as religiões. Só que a gente se preocupa com qual ela. Falta hoje um amor paterno e materno. Todo mundo se empenhar, lutar por um objetivo. Porque a paz Deus deixou na terra. Cristo veio na terra para pregar a paz e o amor. A única coisa, ele não falou que era católico, ele não falou que era um bandista, ele não falou que era... Ele veio para pregar a paz e o amor. Deus nunca vai interferir na experiência do homem. Porque ele já deu tudo, a Mãe Terra deu tudo para nós. Alimento, deu tudo que a gente tem. Então a gente tem que saber cultivar e preservar o que ele deixou na terra. O próprio mandamento de Jesus fala, amai-vos uns aos outros. Acabou. Então, no momento que eu defendo uma religião e eu coloco ela como melhor que a tua, já está ferindo todos os teus preceitos. Já está colocando para baixo, em terra, tudo aquilo que dentro da tua concepção tu acredita na parte divina. O cristão, aquele que se inspira nos traços, nas palavras, nos gestos, nas atitudes de Jesus, é um cristão que respeita, é um cristão que ama, é um cristão que quer o bem do outro e não o contrário, né? Por isso a Igreja Católica ela tem consciência de que a intolerância ela existe, né? A Igreja Católica não fecha os olhos diante dessa intolerância religiosa, seja com os seus fiéis, mas também com os fiéis de outras crenças e de outras religiões, né? E o que a Igreja Católica pede é que os cristãos católicos, os cristãos em geral, aprendam a respeitar aqueles que rezam diferente. Acho que foi Nietzsche que disse que eu só acreditaria num Deus que dança. Eu só acreditaria num Deus que dança. Então, todas as religiões, de alguma maneira, elas mostram uma expressão desse Deus que é movimento, antes de ser um Deus que é um decreto, que é um código, que é um livro, que é um ritual. Deus é anterior a isso. Bom, de maneira muito singela, o que São João diz é que Deus é amor. Gosto também de uma outra definição que diz que Deus é espírito livre. Então, juntando com a definição de Nietzsche, Deus é amor, ele é livre e ele dança. Então, Deus não cabe em nenhuma definição religiosa. Bom, porque Deus é amor, se compreendermos apenas isso, não iremos descambar para nenhum tipo de intolerância religiosa. Ao contrário, por ser cristão, por ser religioso, por ser humano, eu preciso defender o direito do ser humano ser diverso, ser criativo, ser diferente, e a beleza nisso.